Então galera, vamos lá. Estudo dos gases, tá? Então, é algo fácil, bem simples. A gente vamos ter apenas duas fórmulas que basicamente vão ser feitas para tudo. E essas duas fórmulas a gente usa, além dessas duas fórmulas, a gente também tem a parte de transformar, por exemplo, reações para encontrar o ΔH, que no caso é a entalpia. Mas vamos lá, vamos fazer por partes. Então vamos lá. O que é entalpia? Entalpia é a quantidade de calor absorvida ou liberada. Então, basicamente, a variação de entalpia é essa. Vamos lá, de início, o que a gente tem por variação? Lembra de física, quando a gente estuda, por exemplo, variação de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial? Então, isso daqui vai ser igual ao tempo, que no caso é a variação de tempo, que é o ΔH. Mesma coisa aqui, a variação de entalpia. Nós vamos ter dois tipos, que é a variação de entalpia de formação, que são calores de formação, e a variação de entalpia por combustão. Tá? A gente vai ter essas duas, basicamente vai ser isso. Então vamos lá de novo. O que é entalpia? É o calor absorvido ou liberado. É a quantidade de calor absorvido ou liberada. Tá? Então vamos lá para os próximos. De início, né, no estudo dos gases, nós vamos ter uma fórmula, que é basicamente a fórmula conhecida como a equação geral dos gases. Então, a equação geral dos gases, ok? Que equação é essa? É aquela bem famosa, PV sobre T é igual a P1 vezes V sobre T1. Então galera, vamos lá. Na equação geral dos gases, o que é esse P, esse V e esse T? É pressão, volume e temperatura. Simples. Então, basicamente nós vamos ter a equação geral dos gases, né? Nós vamos ver alguns exemplos que usam as fórmulas, e para ficar mais fácil de entender, tá? Algumas coisas que a gente precisa saber, que é importante, que no caso é a tal da CNTP. O que é CNTP? Você vai ver muito isso em prova, vai ter lá, por exemplo, um gás com CNTP, ou ele vai dizer o que é CNTP, mas basicamente CNTP, se vier perguntando na questão, você vai estar significa o que? Significa condições normais de temperatura e pressão, tá? Mas que condições normais é essa de temperatura e pressão? A condição normal de temperatura é dada não em Celsius como a gente conhece aqui no Brasil, é dada em kelvins, ok? Kelvins não tem o grauzinho, tá? O grau único que tem é Celsius e Fahrenheit, que no caso é isso daqui e isso daqui, tá? É o único que tem, mas Kelvin é só o K. E quanto que vale? Isso aqui vai valer 273 kelvins, é a condição normal de temperatura. Tá, mas como é que a gente faria para transformar isso? Digamos que ele dá uma temperatura lá em Celsius, como é que a gente transforma Celsius em kelvins? Simples, pega a temperatura em Celsius e soma com a de kelvins. Soma com 260, sempre com 273, porque é a condição normal. Então, se ele der 60 graus Celsius, você vai somar isso daqui com 273, tá? Bem simples. E qual é a condição normal de pressão? A condição normal de pressão é dada em ATM, pode ser dada em ATM, tá? Ou pode ser dada em milímetros de mercúrio, tá? E quanto que vale isso? Quanto que é? Pode ser 1 ATM, tá? Pode ser 1 ATM, ou pode ser 760 milímetros de mercúrio, certo? Vamos continuar. Ok, vimos agora as condições normais de temperatura e pressão, e agora precisamos saber de três nomes bastante importantes, que é isotérmica,
isobárica e isovolumétrica. O que isso quer dizer? Precisamos lembrar de um termo desses três nomes que é bastante comum de aparecer, que é iso. O que quer dizer iso? Você prestar atenção: isobárica, isotérmica e isovolumétrica. O que iso quer dizer? Quer dizer igual, quer dizer não varia. Então, se você, digamos que tem lá um gás isovolumétrico com temperatura tal e pressão tal, então o que ele quer dizer? Que o volume dele o volume dele não varia. Então, naquela formulazinha lá, a lei geral dos gases, PVT igual a P1V1 sobre T1, se vier dizendo iso, digamos, volumétrica, a gente já tira o volume. O que a gente vai ter? P sobre T igual a P1 sobre T1. Se lhe der isobárica, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a pressão bárica, que é pressão. É um único nomezinho que é diferente. Então vamos ter a pressão que não varia. Então a gente pode tirar aqui a pressão. Então vamos ter V sobre T igual a V1 sobre T1. E se ele der isotérmica, tá? Isotérmica, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter temperatura padrão, temperatura que não varia. Então vamos ter P vezes T igual a P1 vezes T1, ok? Então é simples. Nós vamos ter isovolumétrica, isobárica e isotérmica. Desses três nós vamos apenas usar a forma que é a lei geral dos gases, ok? Vamos continuar. Agora vamos lá. A gente chegou agora na parte mais importante, que no caso é a lei de Hess, que é a partir dessa lei que vão ser tratadas, que vão ser tratadas a maioria das questões, quando não for para trabalhar com a CNTP ou as outras, a outra parte inteira que é da lei geral dos gases. Mas a lei de Hess é basicamente a mais importante, porque nós vamos ter três, basicamente, trabalhamos com três formações de gases, trabalhamos com gases, por exemplo, vamos ter alguns exemplos. Nós, digamos que a gente tem duas aqui, produtos e reagentes, tá? Deixa eu fazer aqui direitinho. Digamos que a gente tem produto, reagente, e aqui nós vamos ter um ΔH que vai ser dado na questão. O que a gente vai fazer com isso? Esse ΔH, com isso tudo, vai ser dado uma terceira, a palavra tá formando a palavra na minha cabeça, uma terceira reação, a palavra é essa, terceira reação, tá? E essa terceira reação vai dar o produto, o reagente, e na maioria das vezes vai pedir para você encontrar o ΔH. E esse produto e esse reagente vai ser o produto e reagente final, tá? Então, a partir dessas duas aqui, essas duas reações, esses dois ΔH, nós vamos encontrar a reação final, ok? Então vamos usar alguns exemplos de lei de Hess, de lei geral dos gases, para ficar mais fácil de entender, tá? Vamos ver. A questão é um pouco longa, então eu vou ler e vou apenas anotar as informações mais importantes, ok? Então vamos lá. Dois recipientes A e B, tá? Dois recipientes A e B, respectivamente O2 e N2,
seja, dois oxigênios e 2 hidrogênios, ambos a 25 graus Celsius. Então, ambos a 25 graus Celsius, certo? Até aí tudo bem. E são ligados por uma válvula. Então, deixa eu cortar aqui. Tá. Ok. É mais ou menos assim. Nossa, que certinho. Tem uma válvula aqui. Ok. É mais, basicamente quase isso. O recipiente A, ele contém 1,5 litros de oxigênio. Então ele contém 1,5 litros de oxigênio, de O2. E ele está a uma pressão de 0,5 atm. Ok. O recipiente B, ele contém 0,5 litros de N2 e ele está numa pressão de 1 atm, certo? Quando se abre a válvula, tá, estava fechado aqui. Quando se abre a válvula, os dois gases se misturam, então há uma mistura de gases. Os dois gases se misturam. Supondo que a temperatura do conjunto não tenha se alterado, então a temperatura ela é constante. Então nós estamos trabalhando com uma isotérmica. Deixa aqui do lado. Isotérmica. Pode não ter se alterado. Qual a temperatura qual a pressão da mistura final? Então o que ele quer? Ele quer a pressão final, certo? Então vamos lá, vamos fazer aqui. Nós vamos trabalhar com a lei geral dos gases, que é aquela formulazinha PV sobre T, que é igual a P1 V1 sobre T1, certo? Se estamos trabalhando com isotérmica, então a temperatura ela é desnecessária, então a gente não precisa trabalhar com temperatura, porque elas têm temperaturas iguais, então é uma isotérmica. Então vamos fazer isso aqui. Como a gente está trabalhando com a mistura, então vamos trabalhar basicamente assim. Nós vamos ter uma soma disso daqui. Então nós vamos ter duas pressões sendo somadas, dois volumes sendo somados, igualados a uma pressão e a um volume, certo? Então vamos lá, vamos fazer então. Vamos lá, o que a gente tem que lembrar? Quando a gente trabalha assim, nós estamos basicamente fazendo duas coisas diferentes. É como se isso daqui não fosse isso. Isso daqui fosse um recipiente A igualado a um recipiente B, certo? Isso daqui é como se fosse isso daqui, tá? Mas o que a gente está trabalhando? Trabalhando com a mistura. Tem uma válvula ligando as duas. Então o que nós vamos ter que fazer? E como é uma mistura, então a gente está tendo uma soma dos gases. Então vamos ter um PV mais um P1 V1 igualado à soma total disso daqui, e vai ser PV. Tudo bem? Então vamos lá. O P, vamos colocar aqui é o PA. A pressão do ar vai ser 0,5 vezes o volume, que vai ser 1,5, mais a pressão aqui vai ser 1 mais vezes 0,5 igualado ao P, que a gente não tem, a pressão, que é o que a gente quer descobrir, que é a pressão do negócio todo, vezes o volume de tudo. O volume de tudo é só a gente somar esse daqui com esse daqui. O volume do A é com B. 1,5 mais 0,5 vai ser 2. Vamos fazer isso aqui. 0,5 vezes 1,5, isso aqui é 1, vezes 1,5 vai dar 0,25 mais 1,5 1 vezes 0,5 vai dar 0,5 igualado a P vezes 2, tá? Assim aqui.
isso aqui somado com isso aqui vai dar 0,75 igual a P vezes 2. P vai ser igual a 0,75 dividido por 2. P vai ser igual a 0,625 atms. Então, basicamente, essa daqui é a pressão de todo esse recipiente, A e B com a válvula aberta. Se a gente estiver trabalhando com a válvula fechada sem que houvesse a mistura, a gente trabalharia apenas com isso daqui. Como a gente está trabalhando com a mistura e a válvula foi aberta, trabalhando com isso daqui, tá bem? Vamos para mais um exemplo para ficar mais fácil. Vamos lá, galera. A gente fez um exemplo com Lei Geral dos Gases, agora vamos para um exemplo de Lei de Hess, né? Temos aqui um exemplo, a Lei Geral dos Gases. A Lei Geral dos Gases, nós vamos ter basicamente questões mais contextualizadas, textos e tal. A Lei de Hess é basicamente isso aqui que vocês estão vendo. Ela vai dar a questão, vai dar 3 ou 2 reações, como essas daqui de cima, como vocês podem ver aqui, e vai dar uma reação final, igual eu expliquei. Aí, só corrigindo o erro que eu falei da outra vez, eu tinha colocado, para explicar a Lei de Hess, tinha colocado produtos formando reagentes. Desculpa pelo erro, tá? Nossa, foi horrível aquilo. São reagentes formando produtos. Então, foi mal aí, desculpa aí, tá? Então vamos lá, o que a gente vai ter que fazer? Na Lei de Hess, a gente sabe que a gente pode multiplicar por 2, dividir por 2, podemos inverter, tá? Alguma equação. E se a gente for fazer isso, a gente não faz apenas aqui, barrando aqui, a gente faz com tudo. Isso daqui e a variação de entalpia, beleza? Então, se a gente multiplicar isso aqui por 2, a variação de entalpia também multiplica por 2. E só mais uma ajudazinha para quando vocês forem resolver. Se uma dessas 3 equações, se as reações não tiverem nada a ver com a reação final, então a gente pode usar essa reação como reação eliminatória. A gente pode fazer o que quiser com ela, a gente pode multiplicar, dividir, inverter, qualquer coisa, se ela não tiver nada a ver com essa daqui, ok? Então, de início, a gente vai olhar para a reação final e vamos ver quais elementos qual reação a gente vai ter que inverter ou não. Então, vamos lá. Primeiro, Cl2. Onde é que a gente tem um Cl2 aqui na equação? Aqui, né? Beleza. Tá do mesmo lado? Produto? Tá. Só olhar para a seta. Se tá do mesmo lado da seta, tá ok. HF. Onde é que a gente tem HF? Aqui na segunda, né? Produto. Beleza. Sossegado. F2. Aqui e aqui. Ok. Mesmo lado, reagentes, beleza. E HCl nós temos aqui. Mesmo lado, reagentes. Sossegado. O que nós vamos ter que fazer agora? Como eu falei no início, nós temos uma reação que não tem nada a ver com a reação final. Então o que a gente faz? A gente pode pode fazer o que quiser com essa reação. Mas de início, antes de fazer qualquer coisa com ela, vamos ver o que a gente vai poder mexer? Vamos atrás do HCl. Nós temos 4 HCl e nós precisamos de 2 HCl. Temos algum HCl que a gente pode eliminar com esse HCl aqui? Não, né? Então o que a gente faz? Divide a equação por 2. Se a gente não tem nenhuma para eliminar junto com esse HCl, a gente divide por 2. Ou por algum valor para a gente chegar no valor que a gente precisa. Então vamos dividir isso aqui por 2. Nós vamos obter 2 HCl. Nós vamos ter 1 meio de O2. Nós vamos ter 1 H2O. Vamos ter 1 HCl. Nós já conseguimos 2 coisas que nós queríamos. 2 HCl. Onde é que eu dou a vocês aqui? Quando vocês forem encontrando as reações que batam, vocês vão marcando, ou vocês só marcam, ou vocês vão ligando elas para ficarem mais fácil, para quando vocês forem eliminar as reações, algumas reações, vocês não acabam eliminando elas sem querer, e vocês fiquem quebrando cabeça para entender o que aconteceu, tá? Então façam isso que vocês conseguem resolver qualquer coisa, beleza? Beleza, encontramos, só dividir essa primeira aqui, nós encontramos isso aqui.
Isso aqui terminou? Não, faltou eu dividir a variação de entalpia. 148 kJ dividido por 2, nós vamos obter menos, porque estava negativo, menos 0,0135 kJ, ok? Então dividimos isso aqui por 2. Deixa eu consertar isso aqui. Kilojoules. Então nós dividimos por 2. Ok, e agora? Vamos atrás do F2, né? Nós temos o F2 aqui, só que ele está 1,5. Quanto que falta para chegar em 1? Falta meio, né? Então, se a gente multiplicar isso aqui por 2, a gente chega lá, não é? Pensa comigo. Se multiplicar 0,5 por 2, nós obtemos. É isso mesmo, então vamos lá. Vamos fazer isso. Então vamos lá, continuando. Vamos multiplicar essa daqui por 2. O que nós vamos obter? Toda essa equação aqui por 2. Então, 1,5 vezes 2, nós vamos obter 1,5. 1,5 vezes 2, beleza. Aqui nós temos HF, nós vamos obter 2HF e beleza. Só que tem a variação de entalpia também. Se a gente multiplica alguma coisa por 2, vai multiplicar até a variação de entalpia. Então, menos 273 vezes 2, nós vamos ter menos 546, beleza? Kilojoules, que é a unidade de medida para variação de entalpia. Vamos continuar aqui. Tá. Encontramos agora o F2 e o HF, não é? Beleza. Aí você pensa comigo, beleza, então o que vamos fazer agora? Vamos fazer a soma aqui da variação de entalpia e encontrar o ΔH da final, né? Essa é a mentalidade que muita gente tem, mas não. Porque, por exemplo, sobraram algumas reações aqui e tem uma reação inteira aqui embaixo ainda. Então a gente não terminou, a gente tem que eliminar tudo. Se a gente encontrou o que a gente queria, o restante a gente tem que jogar fora. Então o que vamos ter que fazer? Eliminar o H2O, o O2 e o H2, o H2, O2 e o H2O. Então vocês viram que H2O e H2O estão do mesmo lado, H2 e H2 do mesmo lado, O2, O2 do mesmo lado. Os valores são os mesmos, eles só estão do mesmo lado. Quando eles estão do mesmo lado, a gente soma. Então a gente não quer somar, a gente quer eliminar. Então o que a gente faz? A gente inverte a equação. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter H2O formando H2 mais meio O2 com ΔH agora positivo, tá? Vou apagar isso aqui pra gente não ter nenhum perigo de a gente confundir, beleza? Então beleza, e agora o que a gente faz? Vamos só eliminar H2O em lados opostos de seta, corta. Meio O2 e meio O2 em lados opostos de seta, elimina. E H2 em lados opostos de seta a gente elimina. Beleza, a gente eliminou o restante, a gente conseguiu o que a gente queria e jogou fora o restante. O que a gente faz agora? Vamos fazer aquela ideiazinha básica, somar as variações de entalpia para encontrar a variação de entalpia final, beleza? Então vamos lá, vamos fazer aqui menos 0,0135 menos 546 mais 286, tá? Vamos fazer esse bagulhozinho aqui. Beleza, chegamos nisso aqui, agora vamos fazer a soma. O que nós vamos obter? 531 260 0,135. Então esse daqui é o valor em kilojoules para o ΔH dessa equação final, beleza? Como vocês podem ver, tipo, não é difícil. É só você saber quando multiplicar, saber quando subtrair, quando dividir e saber quando inverter. Simples.
tá? E encontrar sou eu que estou dando isso não, mas encontrar a reação eliminatória, que é aquela reação que não tem nada a ver com a reação final. Encontrando a reação eliminatória fica tudo mais simples, ok? E é isso. Se ligar também nos sinais, que onde a gente multiplicar a reação, a gente multiplica tudo, também como variação de entalpia. E se a gente inverter, inverte o sinal da variação de entalpia também, ok? É isso. Essa aqui foi a lei geral dos gases, bem simples, né? Então é isso. Próximo vídeo aula, termoquímica, sossegado. Valeu? É isso, deixa o like.